Olá, turma, professora Rose, professora de Geografia. E como último tema, ou melhor, subtema do capítulo 5, referente ao capitalismo, espaço geográfico e globalização, vamos trabalhar, a atual divisão internacional do trabalho. Bom, gente, nas últimas décadas, muitos países que tinham sua economia voltada basicamente para o setor primário, tá? Os chamados países agroexportadores, têm recebido filiais ou subsidiárias de multinacionais em seu território, fato que vem modificando profundamente seu perfil econômico e suas funções na atual divisão internacional do trabalho. Lembrando que essa regionalização dos países em países desenvolvidos e subdesenvolvidos são processos relacionados à história do capitalismo e à divisão internacional do trabalho por ela imposta. Tá? Então, quando nós estudamos lá a primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial, qual era a divisão internacional do trabalho durante o período das grandes navegações, da expansão marítima? Nós tínhamos as metrópoles e as colônias, que foi a primeira fase dessa divisão internacional do trabalho, onde as metrópoles eram responsáveis em fornecer produtos manufaturados para as colônias, e as colônias matérias-primas, minerais, produtos minerais e agrícolas para as metrópoles. Ok? E dentro desse processo, o que nós vamos ter? Os países de industrialização tardia, como o Brasil e México, e os de industrialização muito recente, como a Tailândia, a Indonésia e a Malásia, contam com grandes investimentos estrangeiros para a criação de parques industriais, nos quais devem ser produzidas mercadorias com tecnologia relativamente avançada. Tá? Outra coisa é a industrialização. Na verdade, o processo de industrialização no espaço mundial, ele foi diferente no espaço e no tempo. Então, nós tivemos áreas que se industrializaram primeiramente, que nós chamamos de industrialização clássica. A Inglaterra, que foi que despontou com a Revolução Industrial no século XVIII. Então, são a Inglaterra e os países da Europa, mais no século XIX, os Estados Unidos, Então, são países de industrialização clássica ou original. Os países que sofreram a Revolução Industrial séculos depois, como é o caso do Brasil, 2 séculos e meio, veio se começar o processo de industrialização, sua primeira revolução em 1929, com a grande crise da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 1929. Em função dessa grande crise, o Brasil teve que substituir sua economia, a economia agrícola, pela economia industrializada. Então, ele deixou de importar, deixou assim, entre aspas, continua importando produtos industrializados de alta tecnologia, mas na época que houve o processo de industrialização do Brasil, então o Brasil adotou uma política de, ao invés de importar, trazer as indústrias para o seu território. Então, só para a gente ter uma ideia aí, isso é assunto lá do nosso segundo ano, a Tailândia, a Indonésia e a Malásia, ali na Ásia, os que sofreram uma industrialização muito significativa na década de 70,
com investimentos do Japão e de outros países das suas proximidades. Então, o que a gente tem que entender? Que a proporção que esses países eles vão sofrendo toda essa transformação industrial, quer dizer, que vão avançando industrialmente, o que vai acontecendo? Vai se consolidando uma nova divisão internacional do trabalho, tá? E essa nova divisão ligada às altas tecnologias e aos intensos fluxos internacionais informacionais resultantes do processo de globalização da economia. Então, como vocês podem ver o esquema, nós temos países subdesenvolvidos, industrializados, nessa atual divisão internacional do trabalho, que são o quê? Que são fornecedores de produtos primários, que são os produtos agrícolas, agropecuários, do extrativismo, produtos industrializados, capitais, capitais, no caso, juros, royalties e lucros, e do outro lado nós temos os países desenvolvidos, fornecendo o quê? Produtos industrializados, mas de alta intensidade tecnológica, em geral de tecnologia superior. Na questão dos capitais, são os empréstimos, os investimentos produtivos e especulativos e tecnologia. Então, percebe-se que houve uma significativa transformação no perfil econômico de diversas nações. No entanto, deve-se ter em conta que o processo de industrialização dos países periféricos acentuou sua dependência em relação aos países ricos e industrializados. Tá? Dependência econômica, dependência tecnológica. Se por um lado os países menos desenvolvidos ganharam com a presença das multinacionais, pela introdução de novas tecnologias e pela geração de novos postos de trabalho, por outro lado, a maior parte dos lucros obtidos por essas empresas não é aplicada nesses países, mas direcionada para suas sedes localizadas nos países centrais, nos países desenvolvidos. Como consequência dessa nova divisão internacional do trabalho, nós temos a expansão de fronteiras econômicas, tá? As regiões de fronteira econômica dentro dessa nova divisão internacional do trabalho. Então, eu trouxe como exemplo, o desmatamento na Amazônia. No último ano, superou em mais de 42%, a estimativa do INEP. E dizer para vocês que a expansão da infraestrutura para a produção e a circulação de mercadorias, como a construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, redes de transmissão de energia elétrica e de cabos de telefonia, tem permitido que empresas multinacionais desenvolvam suas atividades em regiões até então inexploradas. Tá? São exemplos as fronteiras econômicas de países com dimensões continentais, como o Brasil, a China e a Rússia. No caso da Amazônia, no Brasil, apresenta-se como uma fronteira econômica dinâmica. Nas últimas décadas, a abertura de estradas e de ferrovias e a ampliação de portos fluviais vem mudando o perfil econômico da região, até então voltada ao extrativismo vegetal. Hoje, principalmente por meio de investimentos multinacionais, a Amazônia é uma importante produtora de cereais, sobretudo de soja e arroz, e de minérios, no caso ferro, a bauxita e o manganês,
e de produtos manufaturados, especialmente eletrônicos fabricados no Polo Industrial de Manaus, no caso a Zona Franca de Manaus, que foi implantada em 1967, e de alumínio produzido no Parque Siderúrgico da Grande Belém. E como consequência, né, dessa expansão da fronteira econômica da Amazônia, nós temos aí o desastre ambiental. Tá? Então, a gente vê que há uma evolução em termos de perfil econômico dos países, mas como consequências nós temos o que? Um maior desgaste dos recursos naturais. Outra consequência marcante é o endividamento externo. Então, além da dependência tecnológica dos países subdesenvolvidos, onde se instalaram as multinacionais, existe a dependência financeira, certo? Atrelada ao endividamento externo. Para receber essas empresas, o Estado tem de investir na implementação de infraestrutura, construção de rodovias, ferrovias, portos, para o escoamento da produção, de usinas elétricas para geração de energia e de redes de telefonia e etc. Sem os recursos econômicos necessários para levar essas obras adiante, o governo dos países subdesenvolvidos recorre aos fundos financeiros internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Nas últimas décadas, a dívida dos países subdesenvolvidos praticamente triplicou, sobretudo a das nações de industrialização tardia. Tá? Então, aqui nós temos no esquema, né, globalização atual, multinacionais, né, o que caracteriza essa globalização atual, né, a expansão das multinacionais por diversas áreas do globo, a atuação do FMI, né, no financiamento da implantação dessas indústrias nos países subdesenvolvidos, tornando esses países subdesenvolvidos, dependentes de um organismo supranacional, tá? O que chamamos de endividamento externo, dívida externa. Bom, pessoal, finalizando, eu destaco também as desigualdades mundiais em função dessa atual divisão internacional do trabalho, onde nós vamos ter a concentração de renda na mão dos países desenvolvidos, dos países ricos. Nos países subdesenvolvidos, nós vamos ter o crescimento espantoso da miséria, né? A miséria, a fome, as doenças, o desemprego principalmente nessa fase da globalização, o desemprego estrutural, onde as pessoas são substituídas pela máquina. E o desemprego conjuntural, principalmente nos países onde há uma política desestruturada, onde a corrupção assola o país. E como principal consequência, né, dessa nova divisão internacional do trabalho, o elevado endividamento dos países pobres e subdesenvolvidos, né, que é o que a gente falou em dependência financeira. A dependência financeira que nós temos das grandes instituições supranacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Então, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês gostem da aula. Dúvidas, comentários, deixem lá na nossa plataforma e estarei sempre à disposição de todos vocês. Até a próxima.